Olá, me chamo Ulisses. Vou contar aqui para vocês um relato que meus pais me contam, que aconteceu no dia do meu nascimento. Minha mãe me conta essa história desde que eu era pequeno, e meus parentes também confirmam a veracidade dessa história. Bom, tudo aconteceu na cidade onde moramos até hoje, no Pernambuco. Não vou falar aqui o nome, pois eu acredito que tem pessoas daqui que também acompanham relatos no YouTube, e eu não quero especulações, pois é um assunto muito pesado para minha mãe, que hoje já é bem idosa. A data em questão foi no dia 13 de abril de 1973, o dia do meu nascimento. Como essa cidade ainda era muito pequena, não tinha hospital e nem maternidade. Os doentes graves eram transferidos para a capital, e as mulheres grávidas tinham seus filhos ou em casa com parteiras ou na paróquia local, onde tinha um mini pronto atendimento para cuidar das grávidas e também de casos com pouca gravidade. Ali não tinha médico de verdade, eram as freiras e o padre quem cuidava dos enfermos. Minha mãe conta que não tinha quase recurso nenhum, mas as freiras tinham boa vontade de ajudar o próximo. Como eu seria o primeiro filho e minha mãe muito nova, ela preferiu ir lá para a paróquia quando começou a sentir as dores do parto. Foi muito bem acolhida pelas freiras, que logo começaram a auxiliá-la. Meu pai não pôde ficar lá com ela. O padre disse que parto normal era demorado e que ele fosse para casa e retornasse no dia seguinte, bem cedinho, que eu já teria nascido. Meus pais nem desconfiaram de nada, porque se tivessem se atentado, teriam ficado de orelhas em pé com um fato que acontecia quase que sempre ali. Geralmente, quando era o primeiro filho da mulher, as freiras diziam que a criança tinha nascido morta, que estava fraquinha e não resistiu. Mas nunca entregavam o corpinho para os pais. O próprio padre fazia questão de fazer o enterro. Doava caixão e enterrava num terreno muito grande que pertencia à igreja. Os pais nem tinham a chance de ver o bebê. O caixão era lacrado. Segundo o padre, era para preservar a alma junto do corpo. Naquela época, as pessoas muito religiosas acreditavam em tudo. Então meu pai foi para casa conforme o padre mandou, mas ele me disse que estava inquieto. Alguma coisa dentro dele dizia que isso não estava certo, que ele tinha o direito de ficar do lado da minha mãe. Então foi entrando a madrugada e nada de eu nascer. Foi um parto muito complicado. Minha mãe conta que as freiras lhe davam um chá para ela beber, e que tem certeza que nesse chá tinha algo que estava lhe causando muito sono e desmaios rápidos. E o padre, que até poucas horas também entrava direto no quarto para saber como estava o andamento do parto, sumiu. Largou ela lá com as freiras. E nisso meu pai em casa, incomodado, sem conseguir dormir, pensando que teria que voltar lá sim e insistir para ficar do lado da minha mãe. E assim ele fez. Ele era um homem rústico, que andava com peixeira na cintura. Como dizem hoje, um homem chucro. Então ele montou no cavalo e foi lá para a paróquia. A pequena sala de pronto atendimento ficava aos fundos da paróquia, quase fazendo divisa com o terreno grande que citei, onde eles enterravam as crianças, e mais ao fundo era a mata fechada. Então minha mãe disse que depois de tanto sofrimento acabei nascendo, mas que ela desmaiou logo em seguida. Acordava e desmaiava por várias vezes. Estava tonta e embriagada. Entre um desmaio e outro, ela, muito fraca e tonta, pediu para uma das freiras para me ver, e a freira não deixou. Então ela apagou de vez. Daqui para frente, tudo que contarei já é a parte que meu pai conta para mim. Ele disse que chegou de cavalo e foi amarrar na árvore, que ficava do outro lado da rua. Nisso escutou um choro de bebê. Então se animou pensando que era meu choro. Isso devia ser por umas 2:30 da manhã. Ele foi caminhando até a paróquia e ia dar a volta pela lateral, para ir até a sala onde minha mãe estava. Mas ouviu um cochichado mais ou menos assim: "Misericórdia, Mãe de Deus, nos proteja desse filho de Satanás. Tem misericórdia dessa pobre criança, Senhor." E nisso bateu um vento muito forte nele, e um cheiro de carniça muito forte também invadiu suas narinas. Ele foi caminhando de ponta de pé até essa sala. Estava tudo muito escuro, era pouca iluminação. Quando ele chegou bem perto da sala, viu a freira trancando a porta e deixando eu do lado de fora, enrolado nos panos brancos.
e uma criatura enorme me cheirando e fungando nos panos. Meu pai disse que nessa hora suas pernas travaram de medo, pois ele nunca tinha visto um ser daqueles. Era tipo um macaco grande, todo peludo, suas orelhas eram caídas, ele tinha braços e mãos grandes e as pernas eram curtas. Era corcunda e parecia ter sarna também. Fedia tanto que revirava o estômago. Aquilo começou a me arrastar no chão, puxando pelos panos que estavam enrolados em mim. Ele fazia uns barulhos estranhos, resmungado misturado com rosnado. Ele queria me arrastar para a mata, e meu pai disse que nessa hora eu estava chorando. Nisso, minha mãe continuava desmaiada lá dentro, junto com as freiras. Meu pai conta que na hora percebeu que se tratava de um lobisomem. O bicho era muito mais forte que ele, mas ele, ouvindo meu choro, tomou coragem e partiu para cima do lobisomem com sua peixeira. A fera, quando percebeu que ele vinha correndo para cima, me soltou e ficou em pé e deu um urro muito alto. Meu pai fala que nessa hora, em pensamento, ele falou: Senhor, me ajude, me dê forças para defender meu filho. Então eles se atracaram numa luta corporal. Claro que o lobisomem estava em vantagem, pois tinha garras e dentes enormes. Chegou a acertar as costas do meu pai, onde até hoje ele tem uma marca, mas por conta do tempo e da cicatrização quase não dá para ver. Apenas 4 riscos longos. Meu pai, sentindo a dor das garras daquele ser lhe rasgando as costas, deu um grito alto e profundo, e num ato de desespero, acertou uma facada na barriga daquele ser. A fera deu um urro alto e colocou as mãos na barriga. Ainda fez menção de atacar meu pai novamente, mas a ferida foi profunda. O bicho saiu cambaleando para dentro da mata. Meu pai teve a chance de matá-lo, mas estava completamente fora de si, com medo, com dor, assustado, apavorado. Então ele me pegou no colo e correu em direção ao pronto atendimento. Começou a esmurrar a porta, gritando por socorro. As freiras abriram a porta e, quando viram meu pai comigo nos braços, ficaram espantadas, o que nos leva a crer que elas eram coniventes com aquele padre. Meu pai, ensanguentado, correu na cama onde estava minha mãe e a acordou. Ela ainda estava meio tonta. Então meu pai, desesperado, contava tudo para ela e disse que tinham que ficar ali dentro, trancados, até o dia amanhecer, pois aquela fera poderia estar lá fora. As freiras estavam cabisbaixas e desconfiadas. Ali perto da paróquia não tinha vizinhos. Foi construída longe da comunidade propositalmente para encobrir o que acontecia. Quando o dia amanheceu, fomos para casa e meus pais contam que misteriosamente o padre sumiu. A desculpa que as freiras deram, diante das perguntas da população, é que ele havia sido convocado às pressas para assumir outra paróquia e não teve nem tempo de se despedir. Mas aí meus pais tiveram a certeza que ele era o lobisomem, pois era muita coincidência, né? E as freiras eram as cúmplices. Meus pais até tentaram falar com os conhecidos sobre o fato e suas suspeitas, mas ninguém dava ouvidos. Diziam que eles estavam inventando histórias. Então eles não falaram mais nada. O estranho é que nunca houve ataques por lá. Ninguém nunca viu esse ser. Apenas as crianças recém-nascidas que nasciam nessa paróquia misteriosamente nasciam mortas. E depois de alguns meses que o novo padre assumiu, ele acabou com esse pronto atendimento. E anos depois, o cemitério das crianças foi tombado. Ainda moramos aqui até hoje. Eu acredito na história dos meus pais. Espero que vocês também. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato do nosso amigo Ulisses. Se vocês gostaram, espero que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.